Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta mais uma vez ao ciclo de palestras virtuais que temos realizado na Casa de Ismael, diante desta nova situação em que vivemos uma situação de isolamento social e temos, através desse instrumento, a possibilidade de estarmos em contato com os irmãos e irmãs, levando a palavra de Cristo sob a luz, sob a ótica espírita, para que os irmãos recebam em casa também orientação, consolo, conforto, e que possamos estar ligados por esse apelo espiritual, por esta onda do bem, por este amor gigantesco e universal que Cristo derrama sobre a terra. Bendito seja este momento em que podemos nos utilizar de novas ferramentas, formando um novo laboratório de condições para que possamos, ao longo do tempo que ainda há de vir, atingir cada vez mais e mais lares, mais e mais corações, difundindo essa doutrina esclarecedora e consoladora através dessas ferramentas novas e válidas. Vamos, antes de iniciar a palestra dessa noite, fazer nossa oração, para tanto elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nosso guia e orientador, pedindo a Ele que esteja conosco durante esta noite, que nos intua, nos proteja, nos permita receber em nossas casas os seus ensinamentos, a sua palavra, orientando-nos quanto ao conhecimento que possamos aprender esta noite e que, apreendendo as informações e o conhecimento, possa Ele nos permitir que utilizemos em nossa vida, em nossos passos, em nosso dia a dia, para afinal nos tornarmos as pessoas melhores que tanto desejamos. Assim sendo, pedimos permissão a Jesus e à espiritualidade amiga que nos permita mais uma vez estarmos congregados nesta onda do bem com todos os corações que se dispuserem a estarem conosco nesta plataforma. Que assim seja. Então, irmãos, vamos essa noite conversar um pouco a respeito da vida, das situações da vida, de nossas vivências, das coisas boas, das nem tão boas, das dificuldades, de todos os tropeços e atropelos que a vida nos fornece, e tentar entender um pouco sobre nós, como nós utilizamos essas experiências que a vida nos fornece. Se estamos utilizando bem, se estamos nos fazendo bem nessa caminhada, e o que falta para nós para que possamos nos tornar essas pessoas melhores que tanto sonhamos ser. Comecemos fazendo uma pergunta que muitos de nós já fizemos a nós mesmos. O que somos? Afinal de contas, o que somos? Bem, da ótica científica, somos criaturas geradas pela união de dois sexos distintos, criaturas essas que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. E segundo algumas leis da ciência, esta seria a motivação, ou melhor dizendo, esta seria a finalidade do ser humano. Da ótica religiosa, espiritual, nós somos criaturas de Deus. Somos criações do Divino Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança, com a possibilidade de evoluirmos, de crescermos, de nos tornarmos melhores do que somos. Somos seres humanos, portanto, instrumentos desta criação divina. Porque, como disse a lei da ciência, criaturas que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Também é uma das nossas funções divinas procriar, ensinar a nossa prole, aprender nesta caminhada com esse ensino. Vejam como é pacífico esse meio de aprendizado que Deus nos permitiu ter, nos tornarmos pais, tutores de uma outra alma,
ensiná-la a como agir na vida, e ensinando, aprendemos junto. É uma via de duas mãos que nos permite ensinar e aprender, ajudar e ser ajudado. Começando por aí. Começando pela possibilidade de educar os filhos, os tutelados, e junto, nesse aprendizado, absorver também o maior conhecimento que pudermos para novas experiências. Portanto, instrumentos da criação, como somos, nos permite agir como instrumentos de manutenção e conservação da vida. Pois quando nos tornamos esses seres que nascem, crescem, reproduzem-se, acabamos nessa estrada por encontrar uma motivação, a motivação de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser tio, de ser avô, de ser avó, tia, de ser um tutor de alguém. Sempre na vida vamos encontrar alguém a quem podemos ajudar, a quem devemos ajudar. Nesse momento somos tutores, responsáveis por aquela alma. Portanto, nós, os instrumentos da criação, somos utilizados nesse momento para também amparar o nosso próximo que está junto conosco nesta caminhada. Portanto, abordando a pergunta do que somos, somos isso, instrumentos divinos da formação do ser. O que nos leva à segunda pergunta. Quem somos? Somos seres da criação, como já dissemos agora, mas também somos seres complexos. Somos seres dotados de milhares de sentimentos e emoções e sensações que a todo momento afloram em nós e nos tornam pessoas diferentes. Podendo nos tornar, por hora, por momentos, pessoas felizes, alegres, satisfeitas, em outros momentos, nos tirando a alegria, nos levando a tristeza, a decepções. Esta enxurrada de emoções nos faz, muitas vezes, esquecermos da verdadeira personalidade que há em nós. Nós nos transformamos por momentos em pessoas que não somos, porque despejamos em nós mesmos uma chuva de emoções baseada nas experiências que estamos vivendo naquele momento, que nos cegam, nos tiram a visão da nossa verdadeira personalidade, do que realmente somos. E por alguns momentos nos transformamos em pessoas ou em algo que nem sempre gostamos de ser. Muitas vezes somos levados a decepções profundas que nos levam a pensar que a vida não vale nada. Que a vida é triste, que a vida é cansativa e que muito mais fácil do que viver seria perder esta vida. Portanto, nós, seres complexos da criação divina, neste momento, devemos fazer uma autoanálise e perguntar qual o nosso propósito. E digo perguntar porque, em geral, nessas ocasiões, perdemos o rumo. Não sabemos mais o que somos, quem somos, mas sabemos que há um propósito. Mesmo que ninguém tenha nos falado isso, nosso íntimo, nosso interior nos diz: você tem um propósito. Que propósito seria esse? Quem poderia nos dizer que propósito seria esse? Há muitas respostas para essa pergunta, mas nós vamos focar apenas em alguns fatos que vão nos levar a pensar sobre esse propósito. Nós temos um ponto em comum entre religião e ciência: a evolução. A ciência nos diz que estamos fadados à evolução pelo constante aprendizado que adquirimos pelas nossas experiências. A religião, nossa doutrina bendita, e outras religiões afins, nos dizem que somos seres
que, aprendendo com os nossos atos, estamos em constante evolução, científica e moral. E isso é verdade. Nem sempre essa evolução acompanha o mesmo passo da ciência e da religião, da moral ao mesmo tempo. Mas, de toda forma, seguimos nesse período evolutivo. E é, sim, o nosso propósito a evolução. Mas temos que lembrar que dentro dessa nossa caminhada, nós temos alguns passos que talvez tenhamos ganho por bondade divina que nos auxiliem nesta caminhada. Nós temos a vivência dos nossos atos, das nossas experiências, que nos trazem aprendizado. Essas vivências que podem ser boas ou ruins, de acordo com a análise da experiência que tivermos, de acordo com a aprendizagem que tirarmos dessa experiência. Dentro desse processo, nós temos coragem e medo, que andam lado a lado com a criatura, que muitas vezes nos ajudam a vencer obstáculos e, por outras, nos impõem barreiras que nos impedem de seguir à frente. A coragem é algo que às vezes conquistamos no espaço de um segundo, sem saber porquê. Uma fé é algo, um sentimento que nasce dentro de nós e vai tomando conta e nos faz romper barreiras que às vezes nos levam a caminhos novos, que nos levam a descobertas. Por outras, por conta da nossa incauta visão, da nossa curta visão, nos levam a caminhos difíceis e tortuosos. Aí nós precisamos fazer a análise do medo. O medo que também anda conosco, lado a lado, e que muitas vezes nos impede de fazer algumas coisas. Longe de acharmos que o medo é algo ruim, temos que pensar que o medo é algo bom. Medo faz parte da lei de conservação e ajuda o ser humano à manutenção da sua vida. Muitas vezes, por consequência do medo, deixamos de fazer algo, freamos as emoções e olhamos com mais calma para aquela situação e vemos que havia riscos e que não estamos dispostos naquele momento a assumi-los. E não assumindo-os, percebemos que fomos salvos de uma situação que poderia ter, inclusive, tirado a nossa vida. Sim, o medo também é importante. O que não podemos deixar que aconteça é que o medo vire pânico. Ser refém do medo é tão prejudicial quanto ter coragem em excesso. Os excessos desses dois sentimentos, que são faces da mesma moeda, coragem e medo, normalmente nos levam a caminhos tortuosos. A esperança e a desesperança passam diretamente por esse caminho. O excesso de confiança e de coragem e o excesso do medo. Devemos ter esses dois sentimentos presentes em nossa vida, mas cuidando sempre para que não deixemos os excessos tomarem conta dos nossos passos. E nós temos também um sentimento nato, que é a fuga dentro de nós. Não? O medo nos traz a fuga dos nossos compromissos. Às vezes, não temos coragem de seguir em frente e achamos muito melhor abandonar os nossos compromissos, fugir deles e nos recolher dentro de nós mesmos, dando desculpas. Essas desculpas que muitas vezes nos tornam pessoas fracas, nos tornam pessoas feias espiritualmente, nos tornam pessoas decepcionantes e decepcionadas. Desistir de algo tão facilmente é admitir a nossa falha antes mesmo de tentar o feito. Não soframos por antecipação. Deixemos para desistir na hora da desistência. Tentemos com todas as forças atingir os objetivos a que nos propomos e, se estiver difícil, peçamos ajuda. Ajuda a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos amigos, aos pais, aos irmãos. Peçamos ajuda. Não sejamos
Não sejamos egoístas, achando que somos capazes de resolver tudo na nossa vida, porque isso não é verdade. É bom que pensemos, meus irmãos, que nossos compromissos na vida são de origem individual e coletiva. Temos aqueles compromissos individuais que são os compromissos com o nosso conhecimento, a busca pelo nosso conhecimento para aprimoramento do nosso ser, a aplicação desse conhecimento para que possamos utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos empreendimentos, aquilo que aprendemos. O crescimento moral é um compromisso que eu tenho comigo, com a divindade, por ter ganho esta vida e essa oportunidade de estar aqui. Eu preciso crescer moralmente, preciso evoluir. E existem compromissos coletivos com o todo, como ajudar, compartilhar aquilo que temos e conhecemos com as pessoas, compromissos com a família, com amigos, com pessoas indiferentes, com inimigos, pelo meu próximo. Compromisso com o meu próximo. Temos também o compromisso, dentro do compromisso coletivo, a relação social com o bem maior. Nós temos que nos relacionar como seres integrais, como irmãos universais. Sabendo que tudo aquilo que temos agora é nos dado por empréstimo, por Deus, que não é nosso de verdade. E se aquilo é dado por empréstimo, tratemos de compartilhar com os demais, para que aquilo possa ser espraiado, dividido, compartilhado, e, sendo feito assim, a nossa parte cumprida, muitos mais irmãos receberão também a oportunidade de crescimento, assim como nós. Nós temos que dar uma atenção muito especial a esses compromissos, porque esses compromissos nos tornam pessoas melhores, fazem de nós pessoas melhores. As fontes geradoras do conflito humano dentro de nós, que são muitas, nos trazem preocupações, nos trazem dificuldades. As dificuldades da vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa vivência em família, muitas vezes a nossa solidão. Muitas vezes vivemos também reclusos, e a solidão, mesmo que achemos que não nos faz mal, nos faz um mal terrível. As paixões extremistas, as paixões desvairadas, que nos fazem ter aquela explosão de sentimentos da qual falamos antes, o desespero, a falta de fé. Tudo isso são motivos que geram conflitos dentro de nós. Nos fazem a todo momento pensar que caminho tomei que começou a dar errado a minha vida. O que aconteceu para que eu esteja aqui agora, nessa situação em que estou? Esses conflitos vão nos minando pouco a pouco porque nós nos permitimos vivenciá-los. Não é culpa de ninguém se enfrentamos essas dificuldades, se nos entregamos a paixões desvairadas, se nos desesperamos por alguma coisa, é porque nós mesmos nos permitimos isso. Nós somos responsáveis por nossos atos, afinal, não é? Lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no capítulo que fala as muitas moradas da casa do Pai, nós temos alguns assuntos muito pertinentes que falam sobre isso, que falam sobre as causas verdadeiras das aflições, né? Nós temos também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala também sobre isso. E também fala que a felicidade não é desse mundo. Um capítulo muito interessante, onde nós podemos ver que Jesus nos diz que neste mundo terreno onde estamos agora, vivendo neste momento, não há uma felicidade verdadeira, que é tudo ilusório. E compreender essa lição é fundamental para nós, seres da criação, para que possamos evoluir, vencer as nossas dificuldades. Entendamos que compreender esta lição é nos libertar das pesadas amarras que nos ligam ao chão, ao sofrimento, à dor. Sugiro a todo mundo essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura leve, rápida, que pode trazer muito conforto e um pouco de entendimento para muitas das nossas dores.
Também, dentro do Evangelho, quem já está lendo, quem já o tem na mão, dê uma esticadinha lá no capítulo 6, veja no capítulo que fala do jugo suave, o fardo leve de Jesus, onde ele nos traz o consolo dessas aflições, nos mostra que, seguindo seus conselhos, mesmo aquilo que parece muito difícil, muito duro, muito complicado, sem solução, pode se tornar uma coisa extremamente leve e com fé possamos superar esta dificuldade. Possamos retornar a ser aquela pessoa alegre, feliz, de bem com a vida. Sugiro, leiam, vale a pena, vale muito a pena. Existe uma coisa, meus irmãos, dentro das nossas vidas, que nos traz muita, mas muita infelicidade. Que nos leva muitas vezes a interpretar aquilo que eu falei antes, que a vida não é boa, não vale nada. Nos leva a interpretar erroneamente o presente que ganhamos de Deus, a vida. E essa coisa se chama expectativa. Nós, seres humanos, criamos muita expectativa sobre muita coisa. Nós nos acostumamos a traçar planos, metas, baseado em nossas convicções, em nossas convenções, acreditando que tudo que planejarmos vai dar certo. E isso não é verdade. Nós acreditamos que tudo que fazemos está sob nosso controle. Que tudo que temos está sob nosso controle. Que grande erro! É o primeiro grande erro da criatura. Achar que tudo que diz respeito à nossa vida está sob nosso controle. Nós não temos absolutamente nada sob nosso controle absoluto. Poucas são as coisas na vida que podemos dizer que temos algum controle sobre ela. Portanto, devemos prestar muita atenção às nossas expectativas. Nós somos seres interligados. Nós estamos interligados espiritualmente um ao outro, a compromissos passados, a compromissos presentes que firmamos lá do outro lado antes de virmos para cá, ou aqui mesmo, ainda na vida terrena. E esses compromissos nos atrelam uns aos outros. E por estarmos ligados e atrelados, não podemos dizer que temos o controle absoluto sobre todas as coisas, porque dependemos do outro para também resolver essas mesmas situações. Vejam como somos egoístas e cegos, achando que somos donos do nosso caminho, da nossa verdade, da nossa vida. Esquecemos dos deveres, achando que temos só direitos. A expectativa, ela se defronta constantemente com a realidade, que nos mostra uma outra coisa, que nos mostra uma outra face do mesmo problema. E quando vemos nessa realidade algo diferente daquilo que imaginamos em nossas expectativas, nos frustramos. E nos frustrando, causamos uma decepção imensa que nos leva a perdermos por muitas vezes a esperança. E aí, meus irmãos, afundamos em um lamaçal de desespero, desejando algumas vezes que a nossa vida se extingua, que acabe, desejando a morte ao invés da vida. Segundo o grande erro da criatura. Esse é um sentimento que nenhum de nós deveria sentir em momento algum, porque como recebemos um presente maravilhoso de Deus, que é a vida, que nos dá uma capacidade infinita de viver coisas novas, de ter aprendizados novos, de ter situações que nos eleve espiritualmente a outras categorias, que nos mostre outros horizontes, que nos dê outros tantos presentes e emoções. A vida é linda e maravilhosa. Se nós pudermos controlar as expectativas da vida,
jamais a realidade nos afetará, porque entenderemos que nem tudo será perfeito como esperamos, mas ainda assim será bom, será aproveitável, será justo. Aprendamos a lidar com expectativa e realidade, porque aprendendo mais esta lição, nos tornaremos distantes da decepção e, portanto, livres de mais esta dor, livres da depressão, livres da desilusão da vida. Nós somos falhos. Aceitemos isso. Aceitemos. Não somos perfeitos. Estamos aqui, encarnados nesse momento. Não há perfeição nisso. Como Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo e a perfeição também não é. Não estamos ainda preparados para a perfeição. Estamos no caminho, mas ainda estamos distantes. Não temos controle absoluto sobre absolutamente nada. Essa é a lição que devemos levar daqui. Estamos vivenciando tentativa e erro que nos levam ao aprendizado. E é isso. Simplesmente isso. Isso significa que não devemos planejar as nossas vidas, as nossas coisas? Não. Podemos planejar. Podemos ter expectativas, planejamentos, podemos ter metas, objetivos, mas não devemos esperar demais dessa nossa expectativa. Podemos planejar, sim, mas nos preparando para tudo e esperando o melhor. E o que acontecer será o lucro. Se der certo, ótimo. Se não der, bola para frente. Tentamos de novo. Essa é a vida. Esse é o jogo. Existe possibilidade de não se frustrar nesta vida? Não, meus irmãos. A frustração faz parte das experiências do ser humano porque nós aprendemos com a frustração também. Ela também nos ensina muita coisa. Então, não adianta pensar que neste mundo em que vivemos não há desilusão, não há dor. Porque há. É natural. O que não é natural é nos entregarmos ao sentimento de decepção. O que não é natural é perdermos a esperança frente aos problemas que enfrentamos. Todos, sem exceção, todos, temos problemas. Sejam eles de ordem física, moral, financeira, todos temos. Essa é a verdade. O que fazer, então, com essas dores da alma? Como sanar essa dor dentro de nós? Nós temos uma coisa chamada consciência, que Deus colocou lá como um dos ingredientes da fabricação da alma do ser humano. Mesmo quando fazemos coisas que achamos que, deixa pra lá, vou fazer, mas eu sei que está errado. Lá dentro de mim uma vozinha diz assim, olha, não vai por aí não, está errado. Não faça isso não, porque isso não é legal. E aí você pensa assim, tudo bem, é só dessa vez. Pode fazer, mas lá dentro a tua consciência está te dizendo não. Ou está te dizendo sim, faça diferente. Dar ouvidos à sua consciência é compromisso seu, meu, de todos nós. Essa consciência está ali por um motivo, para ser ouvida. Ela é uma balança fiel entre o correto e o errado que Deus colocou dentro de nós para balizar as nossas ações, a nossa atitude. Então, meus irmãos, a vida real e a vida temporal são distintas. A vida real que vivemos para sempre é a vida do Espírito. É esperando coisas boas, é tendo alegrias, é desejando o bem ao nosso próximo. A vida temporal, ela é passageira. Ela é só uma existência e nada mais. Ela vai nos dar experiências. É um grande teatro que vivemos para complementar o nosso aprendizado. Vamos viver com alegria. Vamos tratar a nossa vida como ela merece ser tratada. Vamos identificar aquilo que realmente importa para nós. Nos momentos de crise, fazer uma análise de consciência e perceber quantas pessoas existem à nossa volta que nos querem bem. Quantas pessoas que existem me desejando o bem.
Quantas pessoas eu tenho que eu quero bem. Sejamos todos ferramentas divinas do amor. Possamos todos mudar as nossas tendências dentro de nós. Fazer de nós pessoas melhores, formatando nossas personalidades. Tirando aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa tristeza. Focando no que é importante e eliminando a ilusão. A vida temporal nos ilude. A vida temporal nos seduz com suas ilusões. Se começarmos a perceber o que é verdadeiro e real para nós, se começarmos a ver o que é verdadeiro e real para nós, veremos que é um mundo de coisas que nos fortalece, que nos faz bem, que nos torna pessoas melhores, que nos faz pessoas mais alegres, felizes e dispostas a fazer o bem. Às vezes entramos em períodos de depressão por bobagens que inventamos em nossas mentes. Outras vezes, por conta das dificuldades que a vida nos oferece, parece que não encontramos saída para esse turbilhão de problemas e mergulhamos nessa depressão. E frequentemente perdemos o prazer de viver. Nós somos pessoas adaptáveis a tudo. Às vezes nos adaptamos também às coisas ruins. Nos adaptamos também ao desespero. Passamos a achar que estar deprimido, triste, inconsolado é algo normal. E isso é um perigo. Então, meus irmãos, cabe a nós, só a nós, cuidarmos para não cairmos nessa cilada da vida temporal. Procurarmos pensar que tudo isso aqui que vivemos, esta vida, este grande teatro, é necessário para que nós cresçamos como seres, para que consigamos aprender, nos instruir, nos orientar melhor, nos melhorar. A nossa evolução espiritual, moral, depende basicamente do aproveitamento que tiramos de nossas experiências. Não basta passar pelas experiências, mas também temos que vivenciá-las na prática. Passar por uma experiência e aplicar o conhecimento que obtivemos dela em outras situações. Criando sempre na nossa mente a capacidade de superar os obstáculos e as dificuldades. Porque só assim poderemos vencer a tristeza, a desilusão. Só assim conseguiremos superar os nossos limites internos, as barreiras que nós mesmos criamos para nós. Porque são essas as mais perigosas. Os obstáculos que nós criamos para nós mesmos. Que nos fazem estabilizar, às vezes até regredir um pouco naquilo que já avançamos. Sejamos as pessoas felizes que Deus programou que fôssemos. Sejamos aquelas pessoas bem dispostas ao bem, à felicidade que Jesus esperou que fôssemos. Sejamos nossas melhores versões hoje, agora. Ser feliz depende exclusivamente de você, de mim, de nós. Se quisermos, mesmo frente às nossas mais terríveis dificuldades, mesmo frente às tristezas que a vida às vezes nos oferece, mesmo assim, se quisermos, seremos felizes. Porque teremos resignação ante a essas provas. E a resignação nos fortalece, nos engrandece. Eu sei que aqui posso ter falado sobre algumas coisas que talvez os irmãos não tenham ouvido muito falar. A resignação, os exemplos de Jesus, as parábolas.
Eu indico sempre, como indicarei agora, leituras salutares. E uma leitura muito simples que podemos fazer são as obras de Kardec, que nos orientarão quanto a ter uma vida melhor. Porque essas obras estão alicerçadas no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é o melhor e mais perfeito guia do mundo para todas as coisas. Meus irmãos, a conversa desta noite era apenas para lembrar que podemos e devemos ser felizes. E que a felicidade, embora não seja deste mundo, reside dentro de nós, em nossos corações. Façamos a nossa parte, façamos o possível para sermos felizes e tornar aqueles que conosco convivem em pessoas felizes também. Um abraço deste amigo, com o desejo sincero de que Jesus esteja no coração de todos a todo momento e que nunca se sintam desamparados e que mesmo quando o desespero bater à vossa porta, solicitem a Jesus a ajuda e Ele ali estará, com sua mão estendida, pegando-lhe pela mão e lhe ajudando a superar aquele obstáculo. Fé, foco, foco e fé. Que Jesus esteja com cada um de vocês, nos seus corações, nos seus lares e na sua família. Que Deus os abençoe e os fortaleça, hoje e sempre, para que possamos estar juntos nessa caminhada por muito tempo ainda. Um abraço e fiquem todos com Deus.